Pronto aí, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao estudo da filosofia contemporânea, na aula de hoje nós vamos conhecer um filósofo contemporâneo aí do século XIX, o Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, que é considerado o imoralista. Por que ele é considerado o imoralista? Porque ele vai criticar especialmente a moral cristã. Vai se opor à moral cristã. Segundo ele, a moral cristã é uma moral de escravo, uma moral de rebanho. O que isso quer dizer? Nietzsche dizia o seguinte: o cristianismo é uma religião de escravos, assim como o judaísmo. O judaísmo, o povo judeu foi escravo no Egito, depois foi submetido à Babilônia, depois ao Império Romano. Em vários momentos da história do povo judeu, eles foram submissos, escravos, dominados. E a religião cristã, ela herdou isso do judaísmo e levou isso aos extremos com Jesus Cristo. Jesus Cristo, especialmente através de seus discípulos, vai elaborar uma moral que ele chama de escravos. O escravo é aquele que não pode gozar e aproveitar deste mundo. E aí o que o escravo faz como ressentido e recalcado? Ele passa a negar esse mundo. Ele passa a considerar tudo desse mundo pecaminoso e mau. E aí o escravo, por não poder viver uma vida boa nesse mundo, porque ele é um fudido, um ferrado, ele inventa um outro mundo. E aí ele inverte a lógica de tudo. O escravo, por não poder aproveitar esse mundo, ele inventa um outro, onde no outro ele vai poder ter o prazer eterno, a felicidade eterna, o gozo eterno. Inclusive, essa é uma das definições de céu para o cristianismo. O gozo eterno, ou seja, ir para o céu é viver uma felicidade plena e constante. Esse mundo é um vale de lágrimas. O outro, para quem sofreu aqui, será uma felicidade plena, um gozo eterno. Então isso ele vai dizer que é uma moral de recalcados, ressentidos, de escravos, como no caso da raposa e as uvas. A raposa queria muito as uvas, mas não conseguiu alcançá-las. E aí, por não conseguir alcançá-las, ela falou, também não queria, estão verdes. Ou seja, o cristão é isso. O cristão, por não poder gozar este mundo, o cristão inventa um outro, onde ele vai poder gozar. E diz que quem goza nesse, no outro vai se ferrar, porque vai para o inferno. Então ele inverte a lógica de tudo. Então Nietzsche vai dizer que essa é a moral dos escravos e é uma moral de rebanho, porque o cristão ele não pensa por si mesmo, ele age como uma ovelha, guiada por um pastor, que são os líderes religiosos, que dizem ou ditam como ele deve ou não viver, o que ele deve, o que ele pode ou não fazer. Então Nietzsche é um grande crítico da moral cristã, por isso ele é chamado de imoralista. Ele nasceu em 1854, portanto, ali no século XIX, em Hocken, na Saxônia, na Prússia. A Prússia naquela época pertencia à Alemanha, depois atualmente a Prússia pertence à Rússia. A importância, ele discutiu a reavaliação radical de todos os valores. Ele pregava a transvaloração de todos os valores, porque ele chamava os valores cristãos de valores decadentes, de valores que não afirmavam a vida, pelo contrário, negavam a vida, consideravam tudo aquilo que é bom, gostoso e aumenta a nossa potência de viver como algo ruim e mal, pecado. E por isso nós devemos nos privar de tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é prazeroso e é bom. E aí você nega tudo isso na perspectiva de um outro mundo, que para Nietzsche esse outro mundo não existe. O único mundo que existe é esse. Se você não gozar e aproveitar deste mundo, você vai se ferrar, porque você vai morrer e vai acabar. Então, ele pregava a reavaliação radical de todos os valores, da transformação de todos os valores, dos valores decadentes, dos valores castradores, dos valores que limitavam a existência humana, como os valores cristãos. Ele morre em 1900, em Weimar, nos Estados Turíngios, na Alemanha. Então ele é provavelmente mais conhecido pela declaração dele de que Deus está morto. Uma das frases mais famosas dele é que Deus morreu. E aqui ele não está dizendo, ou afirmando o seu ateísmo, apesar de que ele não acreditar em Deus. Ele está dizendo que Deus morreu porque nós o matamos.
Porque nós o matamos. Nós construímos uma cultura onde Deus tem cada vez menos espaço, onde Deus cada vez menos é aquele que vai explicar todos os fenômenos. Então a cultura ocidental, especialmente através da ciência, ela passou a explicar tudo de forma científica, não apelando mais para Deus. Então Deus está morrendo. E com a morte de Deus, todos os valores ligados à religião cristã e a Deus também estão morrendo. Por isso é necessário construir outros valores. E outros valores que reafirmem a vida, a nossa potência de viver, o que ele chamava de vontade de poder. Vontade de poder não é só vontade de dominar, que é uma vontade que move os seres humanos, de dominar uns aos outros, mas é principalmente vontade de gozar e aproveitar essa vida, porque é a única que nós temos. A felicidade está aqui em viver os prazeres deste mundo, e não em negá-los, porque quando você os nega, você está desperdiçando a única oportunidade de ter prazer na sua existência, porque não haverá outra. Para ele, depois dessa vida, acabou. Na perspectiva de Nietzsche, né? Ele esperava que com a explicação da história e das ideias que sustentam os nossos sistemas de moralidade, seria possível aprender o suficiente para questioná-los. Então Nietzsche, ele vai dizer o seguinte, que a moral e os valores, eles são históricos, sociais e culturais. O que é certo hoje, não era certo em tempos passados. Assim como o que é errado hoje, não era errado em tempos passados. Então a moral e os valores vão mudando com o tempo e mudam de lugar para lugar. O cristianismo tem uma moral e tem alguns valores, diferentemente dos valores do islamismo. Por exemplo, o cristianismo, não o bíblico, mas o posterior, focou na monogamia. O homem casar com uma única e exclusiva mulher. Na Bíblia não há isso praticamente nem no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos Paulo orientando, por exemplo, aos episcopos, ou seja, aos anciãos ou aos bispos, que tivessem uma só esposa, ou seja, só o bispo tinha que ter uma só esposa. Os outros cristãos poderiam ter mais de uma esposa. Era normal no cristianismo primitivo os homens terem mais de uma esposa. Dentro do islamismo, o homem pode ter mais de uma esposa. Em outras regiões, em outras religiões, especialmente matriarcais, como na Ásia, na China, por exemplo, tem uma cultura lá onde é a mulher que pode ter vários maridos. Então esses valores são históricos e culturais. Mudam com o tempo, com o lugar e com a cultura. Não existem valores universais, imutáveis e absolutos na perspectiva do Nietzsche. Tudo muda com o tempo. E quando a gente estuda a história e as culturas, a gente percebe o quão relativo é isso. E aí ele achava que as pessoas, ao estudarem, iriam cada vez menos acreditar na moral e nos valores cristãos, que tentou se universalizar e se tornar absoluta, vale em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa. Atualmente a moralidade na Europa é a moralidade diante dos animais de rebanho, uma moralidade decadente. Depois o Freud vai vir pegar muito de Nietzsche e desenvolver o seu pensamento da psicanálise, mostrando que como principalmente a repressão, por exemplo a repressão sexual, foi um grande problema para o desenvolvimento dos seres humanos. Porque a repressão sexual que nós vivenciamos desde a mais tenra infância, para não desenvolver a nossa potência, o nosso gozo de viver, que está no sexo, na sexualidade, quando você reprime isso, você desenvolve uma série de problemas, neuroses, se chamava Freud, né? Ou seja, problemas psíquicos, psicossomáticos, que inclusive manifestavam-se na mente depois do corpo. O mais comum na época do Freud era a chamada histeria, que acometia principalmente as mulheres. E por que acometia principalmente as mulheres? Porque as mulheres são ainda mais reprimidas sexualmente. Os homens, historicamente, desde muito cedo, eles são incentivados a viver a sua sexualidade. Essa pecabronha. Aí nós homens. A menina não, a menina tem que segurar. Tem que se reprimir. Tem que se reprimir. E aí isso faz com que essa repressão vá desenvolvendo algo que é chamado de psicossomático, ou seja, problemas psíquicos, neuroses que vão se manifestando no corpo.
com ataques histéricos, ataques de histeria. Isso manifestar de diversas formas, desde ataques de nervosismo, até paralisia de regiões do corpo, até doenças que a fisiologia não conseguia identificar. Ela sentia dor em determinadas regiões, mas ia fazer os exames daquelas regiões e encontrava algum tipo de inflamação e um problema. Por quê? Porque o problema era a repressão somatizou, ou seja, foi para o corpo. Freud depois vai nessa linha que Freud vinha desenvolvendo. Então ele afirmava que é tempo de nos afastarmos da bandura e da humildade. Olha só como é que o cristianismo é decadente. Ele prega a humildade. Humildade vem de humus. Humus é o quê? Terra, barro, pó. O que é que o cristianismo e o judaísmo nos ensinam? Lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. Tem gente que leva ao pé da letra essa passagem para poder justificar o pó, né? Oi? Então, é uma perspectiva que diminui o ser humano em vez de exaltá-lo. É uma moralidade escravo, para em vez disso apostar em um lugar no mundo de acordo com a vontade de poder e da humanidade. Essa vontade de poder é a vontade de viver, de aproveitar o que há de bom e gostoso na vida. E o que há de bom e gostoso na vida, o cristianismo transformou em pecado. Você não pode viver, porque você vai fazer o que é bom e gostoso, você vai para o inferno. Então a visão de Nietzsche do futuro da humanidade encontrou sua expressão mais sucinta na ideia de super-homem. O que é o super-homem? É o ser humano que superou essa moral decadente, essa moral de escravo e de rebanho, e agora vive de acordo com seus desejos e vontades, e não de acordo com uma moral que quer nos castrar e nos privar daquilo que é bom. Então é um filósofo paradoxal, né? Cheio de B.O. aí, ao mesmo tempo obscuro e enigmático. Acabou o horário. Beleza. Pode ir. Bora. Pode ir, pessoal. Pera aí. Pode ir.